Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou trabalhar aqui com uma placa de MDF, um trabalho de stencil com flor de cerejeiras. Então, esse vídeo vai ser aí um pouquinho longo, espero que você fique até o final. Para começar, eu vou trabalhar com uma cola extra forte, uma cola branca. Eu vou fazer o trabalho aqui de craquelê em alguns lugares aqui da placa. Então, primeiro eu passo um pouquinho da cola. E logo em seguida eu venho com um PVA branco, um pincel chato de cerdas, cabo amarelo eu tô usando aqui. Vou fazer aqui um trabalho de pátina e sobre a cola eu passo um pouquinho mais de tinta para ela abrir bem o craquelê. E nos outros lugares eu passo normalmente. Vou deixar as extremidades falhadas. Logo em seguida, eu venho com um secador ou um soprador. Dessa forma, já a cola vai secar e vai dar o efeito de craquelê. Dou uma lixada em volta da placa e no meio também desses vincos. Depois eu venho com a tinta novamente, vou passar somente em alguns lugares, não vou passar sobre o craquelê. Aqui eu vou trabalhar com esse stencil cerejeiras da Opa. Vou começar com um marrom bem fraquinho, eu tiro bem o excesso da tinta no pincel, um pincel pitois mais largo. E eu vou fazer uma marcação aqui dos lugares onde eu vou trabalhar com a flor. Em seguida eu venho com o rosa ciclame e misturo com um pouco do branco e vou passar nas regiões aqui, principalmente onde vão ser as flores. E aí eu vou marcando aqui no caule da cerejeira, eu vou alongar ele, vou emendando aqui e alongando. Vou colocar mais alguns galhos, alguns detalhes. Vou tirar mais um galho aqui na parte superior. E aí eu já emendo aqui com os botões e aí eu vou distribuindo em outros lugares para preenchendo aqui o espaço. Aqui em cima eu tiro outra flor. E eu faço algumas flores de segundo plano com a tonalidade mais fraca. Depois eu pego
o rosa ciclame e misturo com o branco, mas aí eu deixo ele um pouquinho mais forte. Aqui eu tô utilizando o rosa ciclame, mas pode ser um rosa aí que você tiver mais parecido com os tons da cerejeira. Aí então eu vou preenchendo as flores, as que ficam um pouco atrás eu preencho com um tom mais forte na beiradinha e não me aproximo muito das que estão na frente. Aqui esse stencil ele tem bastante detalhe. Essa que eu estou preenchendo agora, ela está virada para baixo. E aí eu venho então encaixando os botões e vou passando o rosa um pouco mais forte. Aqui essa flor, ela tem um detalhe, eu posiciono ela, depois eu puxo para baixo, aí ela vem com um detalhe em cima em que eu passo um tom mais claro. Depois eu venho com o amarelo e um pincel pitoar mais fino, número 00, e vou bater aqui no miolinho das flores. Depois eu venho com o verde oliva e bato sobre esse amarelo. E agora eu venho com o verde, um pouquinho do marrom, tô utilizando aqui o verde oliva. Vou colocar um pouquinho de marrom para dar um tom mais queimado. E aí eu vou preenchendo então as folhas. Agora eu pego o pincel com o mesmo tom, eu vou esfumando aqui entre as flores.
Aí eu volto aqui nessas folhas que eu tinha esquecido. Aqui embaixo eu venho com o marrom misturado com um pouquinho do verde e vou deixando mais escuro aqui o caule da árvore. Aqui eu tô utilizando uma cor vinho, o que eu tô utilizando aqui é o burgundy, mas você pode utilizar em qualquer tom de vinho que você tiver. E agora eu já venho marcando os lugares onde eu quero que fique os tons mais escurecidos, onde vai ser a sombra aqui nas minhas flores. Gente, esse aqui eu considero um trabalho para iniciante, visto que eu tô aprendendo ainda a trabalhar com stencil, mas eu tô me atrevendo a já fazer alguns trabalhos aí para vocês. Eu acho que é um trabalho simples, é apenas você prestar atenção na posição das flores. Se acontecer algum erro, vocês me perdoem, mas eu acho que dá para entender bem aqui o que eu quero passar. E agora é a brincadeira de sombrear e clarear. Depois que eu fiz as partes escuras, agora eu venho com um branco e um pouquinho do rosa ciclame e vou dando aqui luminosidade então nas flores. Esses botõezinhos eu coloco sempre a luz na parte do meio para ela dar mais volume. E aí eu venho sempre retocando, eu passo uma camada, depois quando a cor seca, a tendência é ela ficar um pouco mais escura, depois eu venho com um pouquinho mais de branco e vou iluminando mais. Tem que ser feito aí aos poucos. Perigoso sempre pesar na mão e a flor ficar muito escura. Às vezes eu ainda peso um pouquinho na mão, mas aqui aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo. Aqui, se você encaixar essa curvinha do stencil bem perto da sépala da flor, ela vai dar exatamente aquele cantinho que faz na flor. Veja como fica bonito, ela já dá um formato como se direcionasse a flor. Aqui pode notar que eu fiz outro galho com flores lá embaixo, que estava vazio. Agora eu vou colocando as sépalas. Esse stencil ele já vem com as sépalas, só a gente encaixar no miolinho da flor. Eu utilizei aqui um pouquinho do verde e um pouquinho do marrom também. E aí eu vou colocando em cada florzinha. Aqui eu já coloquei em todas. E agora eu venho com um pincel liner e o marrom. Vou fazendo um sombreado aqui em alguns cantinhos das flores. Isso vai fazer com que elas fiquem mais destacadas. Aí eu venho com um pincel liner e depois com um pincel chato eu espalho a tinta.
E com o mesmo pincel e um pouco do marrom, eu venho fazendo os pontinhos aqui das sépalas. Agora, com um pincel liner e a cor branca, eu venho dando destaque em algumas folhas. Agora a parte da cerejeira já tá pronta. Eu vou trabalhar aqui com o stencil carta antiga libélula. Vou fazer um fundo, uma estampa no fundo aqui da placa. Vou utilizar a cor Fendi da Gliart. Venho com um pincel bem descarregado e vou fazer um tom mais suave possível. Então, aqui o trabalho de stencil já está pronto. Agora eu venho retocando aqui o caule da árvore com um pincel liner e o marrom. E agora com o pincel chato, eu peguei um pouquinho do marrom, vou trabalhar aqui nas bordas da placa, fazendo um envelhecido. Depois pego um pouquinho do preto, reforço. Com o pincel Pitois número 00, eu passo ele aqui nesses vincos da madeira para também dar um tom um pouquinho mais escuro. Aqui, gente, eu coloquei esses pininhos, que essa placa também pode ser útil aí para pendurar chaves ou toalhas. Vou colocar esse aplique home assim do jeito que ele tá, não vou pintar. Ficaria legal se eu colocasse aqui em cima, mas eu não quero tapar aqui esse desenho da libélula, então eu vou colar ele aqui nessa parte um pouquinho mais abaixo. E assim mesmo, sem pintar, eu acho que ficou legal também. E tá aí, gente, a placa pronta, com o trabalho de stencil, de craquelê. Olha, ficou bem delicado esse trabalho de craquelê. Me atrevi aí a pintar a cerejeira para vocês. Aqui atrás eu pintei também com a cor Fendi, já envernizei, utilizei um verniz brilhante. Aqui você pode colocar um puxador ou um cordão para pendurar a placa. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até a próxima.